Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os romanos. Não liguem se ficar um pouco de barulho de fundo, é porque tá tendo alguma festa aqui do lado de casa. Não sei nem quem que é, mas tá tendo, tá bom? Primeiro vamos falar sobre o surgimento de Roma. Temos o lado mais épico e o mais sem graça. O épico é o mitológico, que pra mim é o mais legal. E o histórico é o mais sem graça, mas é o que é mais aceitável. Primeiro vamos pro mitológico. Existiam dois meninos, o Rômulo e o Remo, que eram irmãos gêmeos. E assim que nasceram, eles eram para ser herdeiro de um cara importante da família deles. E esse cara importante falou: "Eu não quero ter herdeiro, eu quero ser o cara para sempre". Então ele falou assim: "Joga esses meninos em um rio para que eles morram afogados". E foi isso que tiveram que fazer. Só que quando eles estavam no rio, uma loba, ou a lupa capitolina, achou eles e cuidou deles, alimentou eles e tudo mais. Temos até uma estátua. Enfim, ela cuidou deles e logo após um pastor de ovelhas achou eles e criou eles. Já quando eles eram grandes, maiores, já tinham uma idade adolescente, houve uma desavença entre Rômulo e Remo, e Rômulo matou Remo, e assim se tornou o primeiro rei de Roma, o Rômulo. Rômulo, o primeiro rei de Roma. E depois a versão histórica, que é sem graça. Sem graça. Sem graça. Que é a junção de dois povos, os italiotas e os etruscos. Se eu tiver falado errado, os etruscos, ou não sei, etrusco. Enfim, eu vou ter colocado aqui, tá bom? Bom, agora a gente vai falar sobre antes e o começo do Império Romano, tá bom? Primeiro, antes do Império Romano, tínhamos os triunviratos, que era o governo com três pessoas, ou três pessoas principais. O primeiro triunvirato foi Júlio César, Pompeu e Crasso, que eram as três pessoas, Júlio César, Pompeu e Crasso. Guarda bem esses nomes que vai ser importante. Crasso morre assassinado. Não se sabe quem foi, nem nada. Daí fica Júlio César e Pompeu. E eles travam uma guerra, a maior guerra civil já vista em Roma até esse momento. Só que foi os militares de Pompeu contra os militares de Júlio César. Pompeu fugiu para a Grécia e Júlio César ganhou essa batalha. E daí ele tava tentando ser o bonzão, dominar o Senado, ser o cara, até que algumas pessoas do Senado falaram assim: antes disso, Júlio César tinha se autodominado ditador permanente, ele ia ser ditador para sempre enquanto ele vivesse, ele ia ser o ditador. Ou seja, ele ia mandar em tudo no Senado. Até que algumas pessoas do Senado falaram assim: vamos matar ele. Algumas não concordaram nem nada, mas todo mundo concordou assim: a gente vai matar ele pelo bem da população. Daí eles foram lá e Júlio César morreu assassinado. Quando foi pro segundo triunvirato, o Senado, que foi contra Júlio César, matou ele, já estavam todos mortos porque mataram eles. E agora estavam todos do lado de Júlio César, ok? No segundo triunvirato tivemos três pessoas também. Lépido, que é um amigo de Júlio César, era um amigo pessoal dele, ou seja, como se fosse o melhor amigo de Júlio César, estava lá. Caio Otávio, sobrinho de Júlio César, e Marco Antônio, que era o general do exército de Júlio César. Foi uma maneira de manter a memória de Júlio César viva e tudo mais, ok? Tudo bem, esse Lépido, por não ter experiência nenhuma, foi deixado de lado, foi esquecido, e foi travada uma guerra entre Marco Antônio e Caio Otávio. Caio Otávio ganha e vence sobre Marco Antônio, e a Cleópatra
que estava aliada a Marco Antônio, ok? Tinha um divino, como eram os deuses e tudo mais, tinha um divino chamado Augustus, e devido a essa vitória e tudo mais, Caio Otávio foi considerado imperador e agora ele era chamado como Otávio Augusto, de Augustus divino, e Otávio de Caio Otávio, o imperador, então virou Otávio Augusto, ok? Nesse período foi chamado de Pax Romana, onde havia paz e diplomacia sobre o povo. Ou seja, Roma estava super de boa, estava todo mundo feliz, estava rolando paz, não tinha guerra nenhuma, só enquanto o imperador era Otávio Augusto, ok? Tinha também a política de pão e circo, onde eles distribuíam pão e tinham o circo como o Coliseu e outros lugares em que as pessoas iam aproveitar. Isso era uma maneira do governo fazer com que as pessoas esquecessem que tinham vários problemas na política romana. Vamos para a cultura romana, ou o modo de vida romano, que influenciou muito a nossa sociedade. O direito romano era a elaboração e a execução de leis, ou seja, você cria uma lei e essa lei está funcionando, ou seja, quem descumprir ela vai ter uma pena. E é uma coisa que o Ocidente adotou, ou seja, a gente que é do Ocidente adotou e agora temos elaborações de leis no Brasil e quem desobedecer elas paga uma pena, paga um preço e tudo mais. A cultura romana também estava o latim, porque todos os romanos tinham como língua o latim, e quem não falava para eles eram os famosos bárbaros, ou seja, não romanos estrangeiros. E nessa época nasceu o cristianismo, ok? Em relação à família e educação, família era tudo que estava sobre o domínio do pai, ou seja, se tem uma casa que é da sua família, essa casa é do pai da família, tá bom? Se tem, vamos supor, um gado ou um animalzinho, um cachorrinho, um gato, não sei o que você tem em casa, um cavalo, não sei. Se é da sua família, é do pai de família. As famílias mais ricas consideravam o casamento não como a gente considera. Era a união entre duas famílias ricas. Era uma união entre famílias para ganhar mais terreno e tudo mais. Tem toda uma história, até por causa que tem prometer a mão antes da criança nascer, ou quando a criança é pequena e tudo mais. As meninas se casavam bem jovens, ou seja, meninas de 12 anos, em média, de 12 a 15 anos, se casavam com homens de mais ou menos de 30 a 35 anos. É mais que o dobro da idade das meninas, ok? Os escravos não podiam se casar oficialmente, ou seja, como seria, tipo, você não podia, como hoje em dia, ir no cartório e oficializar seu casamento. Não, você só era casado assim, eu sou casado com ela, mas não fui pra igreja, não fui casado na igreja, não fui casado no cartório, nada. As esposas poderiam participar socialmente, mas as escolas de educação formal, como seriam as escolas hoje em dia, eram só para os meninos. As habitações ou casas romanas, para as famílias mais ricas, eram casas enormes, como se fossem mansões hoje em dia. Naquela época existiam até palácios e tudo mais, mas enfim, eram casas enormes com salas ou cômodos enormes e com muitas decorações, como hoje em dia tem um monte de mesas, coisas, cadeiras, flores. Lá tinha um monte de espelhos, um monte de decorações assim, tipo mosaicos nas paredes, pinturas. Eram coisas muito bonitas e muito decoradas para os mais ricos. Já para os mais pobres eram casas de madeiras, construções precárias que tinham risco de incêndio. Hoje em dia também seriam as famosas favelas, ou seja, que foi construída precária, tipo, pode acontecer um acidente como um incêndio antigamente. Também foi uma das causas para a perseguição do cristianismo, onde Nero colocou fogo na cidade, culpou os cristianismos e assim começou a perseguição. Okay?
Transporte, tinha as via marítima e fluvial, que eram como barcos à vela, tudo mais, mas quando era o transporte realizado em terra, tinha duas formas. A plaustra, que era de carga, que é como se fosse os caminhões que entregam nos mercados hoje em dia. A plaustra era o de mercadorias, vamos dizer assim. E a Haidai, enfim, escreve assim. Assim que eram de pessoas. Vou mostrar uma imagem também, se eu achar na internet. Diversão para eles eram círculos, teatros, anfiteatros e festas religiosas. Entre eles está o Teatro Marcelo, Circo Maximus e o Coliseu. Naquela época era muito sangue pra todo lado, diversão pra eles era luta até a morte e tudo mais. Como, por exemplo, as corridas de bigas, que podiam ser corridas, ou também as lutas de biga, que você ficava num... isso é uma biga, tá bom? Daí você ficava em cima. E quem sobrevivesse, ganhava. Também os gladiadores, que podiam lutar gladiadores com gladiadores luta até a morte. E gladiadores contra animais, que também é luta até a morte. Também tinha os cristãos com feras, como leões. Tudo mais, em geral, a diversão para eles era muito sangue envolvido nisso, tá bom? Religiosidade. Para eles eram politeístas e os deuses romanos se associavam muito aos gregos. Podemos ver também. Vamos por um exemplo. Deus dos mares, Deus da água. Temos Poseidon e temos Netuno. Qual que é a diferença entre os dois? Nenhuma. Poseidon é da Grécia. Se eu errei, também vai aparecer aqui. E Netuno é de Roma. Essa é a única diferença entre um e outro. Ou seja, muitos deuses eram muito parecidos porque eles meio que roubaram dos gregos, tá bom? E colocaram um nome próprio. E a religiosidade nessa época passou por várias transformações, ou seja, mudou muito. Durante essa força romana, os judeus e cristãos eram perseguidos. Motivo, os dois principais eram para o cristianismo era ser o que o cristianismo defendia era muito diferente, era o oposto do que Roma defendia, ou seja, o cristianismo era monoteísta, Roma era politeísta. O cristianismo acreditava na igualdade e acreditava, mas ainda existe o cristianismo, né? E Roma acreditava na... O cristianismo é uma religião de paz e Roma era uma cidade de guerra. Ou seja, eram muitas coisas diferentes. Ou também o segundo motivo, isso tudo esclarecido por eles, tá? Os romanos na época. E o segundo motivo é porque os cristãos se recusavam a adorar os imperadores, que naquela época eram considerados divinos, ok? Tinham dois nomes principais na perseguição, Nero e Diocleciano. Esses eram os dois nomes principais na época da perseguição aos cristãos. Depois de muito tempo, aconteceu o Edito de Milão, criado por Constantino. O Edito de Milão dava liberdade de culto, ou seja, acabaram as perseguições e agora estavam livres para o culto. Um tempo depois, foi criado o Edito de Tessalônica, que foi criado por Teodósio, que era oficializando como o cristianismo sendo a religião oficial de Roma. Ou seja, tem uma grande diferença. Edito de Milão e Edito de Tessalônica. Um fala a liberdade ao culto e o outro fala oficializamos essa religião como a religião de Roma. Roma era politeísta e tudo mais, e outro, Roma já era cristã, ok? Este
foi a história de Roma. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu me esforcei muito para conseguir gravar, estudei muito. Espero que vocês tenham gostado. Se você realmente gostou, de verdade, pode deixar seu like. Se você não quiser, não precisa também. Se você quiser ver mais vídeos como esse, pode se inscrever e ativar o sininho de notificações. Ou também não. É uma opção sua. Então, tchau!